Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O Fortaleza pode estar prestes a realizar um dos maiores movimentos de sua história recente, e o nome que circula nos bastidores tem provocado um frenesi nos torcedores e nas redes sociais. Everton Ribeiro, craque do Bahia e reconhecido nacionalmente por sua habilidade, visão de jogo e capacidade de decidir partidas importantes, estaria muito próximo de fechar com o clube cearense, segundo fontes que preferem não se identificar. A especulação é gigantesca porque Everton não é apenas mais um jogador no mercado, ele é um ícone, alguém que já conquistou o prêmio craque do Brasileirão por 2 anos consecutivos e que, desde então, mantém seu nome como sinônimo de qualidade técnica e inteligência dentro de campo. Os rumores apontam que as conversas entre o staff do Fortaleza e o empresário do jogador estão avançadas, e a possibilidade de vê-lo vestindo a camisa tricolor do Ceará faz a imaginação dos torcedores disparar, imaginando combinações de jogadas, dribles e assistências que poderiam mudar a história recente do clube. Em fóruns e grupos de WhatsApp, a notícia já é tratada como provável, mesmo sem qualquer confirmação oficial. A expectativa é tamanha que alguns analistas esportivos já começaram a especular como o estilo de Everton se encaixaria na estratégia do treinador atual. Se o negócio se concretizar, a movimentação não seria apenas um reforço técnico, mas um impacto psicológico enorme para o elenco e para a torcida, criando uma atmosfera de confiança e ambição. Algo que pode refletir diretamente no desempenho do time nas próximas competições. A negociação também acende debate sobre a competitividade do futebol brasileiro e como clubes de médio porte têm se movimentado de forma agressiva no mercado para buscar nomes de peso, mostrando que a busca por craques não é exclusividade de grandes times. Nos bastidores, a negociação de Everton Ribeiro com o Fortaleza tem gerado comentários e especulações sobre valores, contrato e tempo de vínculo. E tudo indica que o clube cearense está disposto a fazer um esforço significativo para assegurar a contratação de um jogador com currículo tão invejável. A movimentação tem sido acompanhada de perto por jornalistas e comentaristas esportivos, que avaliam o impacto imediato que o craque teria em um time que busca afirmação nacional. A ideia de contar com um atleta que já conquistou prêmios individuais importantes não é apenas uma questão de marketing, mas também de qualidade técnica dentro de campo. A torcida do Fortaleza, empolgada, já imagina um time mais sólido, com capacidade de criar jogadas de ataque mais efetivas e, ao mesmo tempo, influenciar a postura defensiva adversária. Internamente, fontes próximas ao clube afirmam que o planejamento estratégico da diretoria está voltado para transformações significativas na equipe, e trazer Everton Ribeiro seria o primeiro passo dessa nova fase. Além disso, o impacto da presença do jogador nas redes sociais e na mídia esportiva nacional não pode ser subestimado, porque ele é reconhecido como um nome capaz de gerar visibilidade e engajamento de maneira quase imediata. Analistas têm levantado hipóteses sobre como a chegada dele poderia influenciar jovens atletas do elenco, inspirando garotos e proporcionando uma referência de excelência profissional. As conversas entre agentes, clube e o jogador parecem avançar com cautela, mas também com determinação, sugerindo que todas as partes estão conscientes da magnitude do que está em jogo. A especulação é tanta que até mesmo torcedores de outros clubes se manifestam nas redes, comentando sobre o impacto que a mudança de Everton teria no equilíbrio do campeonato. A expectativa é de que, caso tudo se confirme, o Fortaleza não apenas ganhe um craque, mas também reafirme sua ambição de se consolidar entre os grandes do futebol brasileiro, transformando rumores em realidade e sonhos em um projeto palpável. Fontes ligadas ao Bahia indicam que a possível saída de Everton Ribeiro movimentaria não apenas o mercado, mas também discussões internas sobre planejamento e reposição de elenco, criando uma onda de especulação que vai muito além do simples interesse esportivo. Os torcedores do Bahia, ainda que em choque com a possibilidade de perder um dos maiores nomes da história recente do clube, já começaram a se dividir entre críticas e compreensão, entendendo que o mercado de futebol é fluido e que negociações desse nível envolvem decisões complexas e estratégicas. O próprio Everton,
conhecido por sua inteligência e postura ética, é apontado por insiders como alguém que deseja um novo desafio, e o Fortaleza surge como uma oportunidade de protagonismo em uma equipe que busca se consolidar em nível nacional. A imprensa esportiva regional e nacional acompanha de perto cada movimento, levantando hipóteses sobre como a negociação poderia influenciar outras contratações no mercado. Alguns especulam que a chegada dele ao clube cearense poderia desencadear uma série de movimentações em cascata, com outros jogadores se sentindo atraídos por um projeto ambicioso e competitivo. Internamente, fontes próximas ao Fortaleza falam de reuniões estratégicas e análises detalhadas sobre o impacto que a contratação traria não apenas para a performance da equipe, mas também para aspectos comerciais e institucionais, algo cada vez mais presente no futebol moderno. As especulações crescem na medida em que os dias passam, criando um clima de expectativa intensa tanto para torcedores quanto para analistas, que tentam imaginar cenários possíveis com base em rumores e sinais discretos, quase sempre vindos de bastidores reservados. A movimentação, caso se concretize, seria interpretada como um golpe de mestre da diretoria cearense, capaz de colocar o clube em evidência e sinalizar ambição em um mercado extremamente competitivo, onde jogadores do calibre de Everton Ribeiro não surgem com frequência. O impacto de Everton Ribeiro no Fortaleza não seria apenas técnico, mas também psicológico, gerando motivação e inspiração dentro do elenco e criando um efeito contagiante entre os torcedores. Ele é um jogador capaz de decidir partidas com passes precisos, visão de jogo incomum e inteligência tática. E a perspectiva de contar com sua experiência e talento desperta debates entre comentaristas sobre como o time poderia se reorganizar para maximizar o potencial do craque. A especulação sobre a negociação alimenta também o imaginário popular, fazendo torcedores criarem combinações de ataque, jogadas ensaiadas e momentos de grande emoção que poderiam surgir com a presença de um atleta desse nível. Além disso, Everton Ribeiro traz consigo um histórico de premiações e reconhecimento nacional, algo que confere status e credibilidade a qualquer projeto esportivo que o envolva, transformando rumores em esperança concreta de mudança para o Fortaleza. A imprensa esportiva, atentos a sinais sutis de bastidores, analisa cada movimento do jogador e da diretoria, desde entrevistas até postagens em redes sociais, tentando decifrar o momento exato em que o rumor se tornará realidade. A narrativa que se forma é de um clube que ousa, que sonha grande e que está disposto a investir para elevar sua competitividade, mostrando aos rivais e ao público que não teme ousar no mercado. Torcedores de outras equipes acompanham ansiosos, comentando possibilidades, cenários e estratégias, enquanto a especulação se espalha de maneira viral. Everton Ribeiro, com seu histórico de conquistas e inteligência em campo, é o tipo de jogador que, mesmo fora do gramado, influencia o clima do futebol, tornando qualquer negociação um assunto de enorme repercussão. Além do impacto direto em campo, a possível contratação de Everton Ribeiro pelo Fortaleza poderia influenciar a economia do clube e a relação com patrocinadores, evidenciando como jogadores de renome têm efeito multiplicador em diversas áreas. A especulação sobre valores de contrato, premiações e bônus de desempenho é intensa, e fontes indicam que o clube estaria preparado para investir de maneira estratégica, equilibrando recursos e benefícios para garantir que o negócio seja viável e vantajoso. O mercado de futebol brasileiro é conhecido por negociações complexas, mas o interesse em um atleta com o currículo de Everton traz um elemento de audácia e ambição, algo que desperta entusiasmo e curiosidade em todo o cenário esportivo. Analistas discutem como a presença dele poderia influenciar decisões táticas do treinador, fomentando alternativas de ataque mais criativas e abrindo possibilidades para jovens talentos do elenco se desenvolverem ao lado de um craque experiente. A especulação também se estende às redes sociais, onde torcedores criam montagens, vídeos e discussões sobre como seria o primeiro jogo de Everton com a camisa do Fortaleza, alimentando uma narrativa que mistura expectativa e fantasia de maneira intensa. Se confirmado, o movimento seria um divisor de águas para o clube, capaz de elevar a autoestima do elenco, criar engajamento de massa e atrair atenção nacional. Essa expectativa gera debates acalorados, com jornalistas e comentaristas levantando cenários possíveis de adaptação, integração e performance, tudo envolto em um clima de rumor que mantém o assunto vivo e relevante.
O simples rumor sobre Everton Ribeiro já influencia a maneira como Fortaleza é visto no cenário nacional, transformando o clube em protagonista de discussões e análises estratégicas, enquanto a torcida sonha com conquistas e realizações que, até então, pareciam distantes. A especulação ganha força a cada declaração, postagem ou movimento discreto que sugira proximidade entre jogador e clube, e a mídia esportiva se transforma em um espaço de análise, debate e projeção de possibilidades. Para o Bahia, a situação provoca reflexões sobre planejamento de elenco, possíveis substituições e impacto psicológico na equipe, enquanto para o Fortaleza, representa uma oportunidade rara de agregar qualidade, experiência e prestígio a um projeto esportivo ambicioso. Rumores indicam que a diretoria do clube cearense avalia todas as consequências de uma contratação desse porte, desde logística de viagens, acomodações, integração com o elenco até estratégias de comunicação e marketing. A especulação, nesse sentido, funciona como um termômetro para medir expectativas, ajustar negociações e antecipar impactos, criando um ambiente de intensa atenção e observação. A narrativa construída ao redor do jogador e da negociação mistura passado de glórias, potencial de impacto e desejo de protagonismo, tornando o assunto atraente não apenas para torcedores, mas para toda a comunidade esportiva. Com a especulação crescendo, fica claro que a negociação de Everton Ribeiro com o Fortaleza representa mais do que uma simples contratação, ela simboliza ambição, ousadia e desejo de protagonismo em um cenário cada vez mais competitivo e exigente. A expectativa se reflete nas redes sociais, nos programas esportivos e nos debates entre torcedores, que tentam imaginar como a chegada do craque poderia transformar resultados, atmosferas e estratégias de jogo. Rumores de bastidores, aliados a análises técnicas e comentários de especialistas, alimentam uma narrativa envolvente, capaz de manter o assunto vivo por semanas, enquanto todos aguardam sinais definitivos de confirmação. A especulação sugere impactos imediatos e de longo prazo, desde a performance em campo até efeitos institucionais e comerciais, mostrando que o futebol moderno é muito mais do que simples partidas, é uma combinação complexa de talento, planejamento e oportunidade. A possibilidade de Everton vestir a camisa do Fortaleza é tratada como um evento de repercussão nacional, capaz de atrair a atenção de jornalistas, comentaristas e torcedores de todo o país, gerando debates sobre tática, estilo de jogo, influência de craques e até tendências de mercado. Se o rumor se confirmar, será interpretado como um golpe de mestre estratégico, capaz de consolidar o clube em novos patamares, redefinir expectativas e transformar sonhos especulativos em uma realidade concreta, provando que, no futebol, rumores podem ter tanto poder quanto gols decisivos. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Os rumores sobre Everton Ribeiro no Fortaleza têm gerado uma onda de discussões que ultrapassa o campo e invade o cotidiano da torcida, redes sociais e grupos de análise esportiva, criando uma atmosfera quase palpável de expectativa e ansiedade. A presença de um jogador com seu histórico de conquistas e inteligência em campo desperta debate sobre como o time poderia se reorganizar taticamente, imaginando combinações de passes, infiltrações e jogadas ensaiadas que poderiam elevar o nível do Fortaleza a patamares inéditos. Especialistas especulam sobre a adaptação do craque ao elenco, considerando fatores como entrosamento, postura dentro de campo e liderança, já que Everton não é apenas um atleta talentoso, mas também alguém que influencia o comportamento de colegas de equipe e estimula a evolução de jovens promissores. A especulação sobre valores, negociações contratuais e possíveis bônus de performance circula com força, alimentando a narrativa de que o clube estaria disposto a realizar um investimento histórico para garantir a contratação. Se confirmada, a movimentação seria interpretada como um sinal claro de ambição e ousadia, mostrando que o Fortaleza quer não apenas competir, mas impor respeito em nível nacional, alterando a percepção de adversários e reforçando sua imagem junto à imprensa e torcedores. Até mesmo outros clubes observam com atenção, ponderando impactos estratégicos e possíveis repercussões futuras no mercado de transferências, demonstrando que rumores desse porte têm efeito multiplicador, influenciando decisões e criando cenários complexos que vão muito além do simples interesse esportivo.
A especulação também provoca debates internos sobre como o elenco poderia se beneficiar da presença de Everton Ribeiro, especialmente em momentos decisivos de campeonato. Analistas sugerem que sua experiência e inteligência tática seriam fundamentais para organizar o ataque, explorar espaços e potencializar o desempenho de outros jogadores, transformando combinações de passes e infiltrações em oportunidades concretas de gol. Torcedores imaginam um time mais criativo, com variações de jogadas que poderiam surpreender adversários, aumentando a competitividade do Fortaleza e tornando o clube um protagonista inesperado. Bastidores indicam que a diretoria avalia cada detalhe, desde a adaptação do craque até a logística de viagens e treinamentos, mostrando que negociações desse nível envolvem planejamento meticuloso e visão estratégica. A especulação sobre a chegada de Everton é alimentada por sinais discretos, como aparições do jogador em regiões próximas ao clube e contatos informais com membros da diretoria, criando um clima de expectativa que torna cada comentário ou movimentação passível de análise. A torcida, por sua vez, transforma cada rumor em narrativa própria, imaginando jogos decisivos, momentos de brilho individual e combinações de ataque que poderiam alterar o cenário do campeonato. Com isso, a especulação funciona como uma antecipação da realidade, tornando cada notícia ou comentário parte de um grande jogo de projeções, onde expectativas e possibilidades se misturam de maneira envolvente. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!